Olá pessoal, chegamos então na nossa 8ª aula do curso de Agente de Aeroporto e nessa aula nós vamos falar sobre conhecimentos gerais de aeronáutica. Por que a gente tem que saber um pouquinho sobre história da aviação, um pouquinho sobre avião? Você vai trabalhar no aeroporto, né? Tem que saber, não tem jeito, não tem para onde fugir. Então eu vou começar conversando com vocês sobre as convenções que outrora eu já citei. Esses dois órgãos aqui, IATA e ICAO, você já conhece e eu não tenho nem que te falar, né? Você já manja, eu não quero nem ficar aqui forçando a barra nisso. Então esses dois órgãos você já sabe, né? Agora é importante saber o seguinte, o órgão ICAO, ele veio antes, foi fundado na Convenção da Aviação Civil Internacional de Chicago em 1944. Visava padronizar os procedimentos num nível mundial. Beleza? Tranquilo, né, gente? Então isso é muito importante vocês saberem. Já o IATA, ela veio um pouco depois, ou bastante depois, e foi na Convenção de Havana, em Cuba, beleza? Então é isso que a gente tem que ter na cabeça. A Convenção de Chicago deu origem a ICAO, a Convenção de Havana deu origem a IATA. Beleza? Tranquilo, né? Não vou ficar falando muito sobre isso, quero que vocês saibam somente isso. Convenção de Chicago reuniu vários países e estabeleceu padrões técnicos da aviação, dando origem à ICAO. Convenção de Havana juntou vários países, dando origem à IATA, que padronizou aquela relação entre passageiro e companhia aérea. Beleza? Legislações e regulamentações que você, agente de aeroporto, tem que saber que existe. Primeira delas, CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica. O Código Brasileiro de Aeronáutica é tipo o COTRAN, né, do trânsito, né, aquilo que cuida do trânsito é o COTRAN, né, ou a resolução do COTRAN, ou o Código Brasileiro de Trânsito, né, o COTRAN. Então, existe um código que cuida do trânsito, existe um código que cuida da defesa do consumidor, existe o Estatuto do Criança e do Adolescente, existe um grupo de leis que cuida disso, um grupo de leis que cuida daquilo, o grupo de leis que cuida da aviação é o CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica. Do CBA é que saem todas as diretrizes importantes da aviação, beleza? E aí nós temos mais dois regulamentos, nós temos o RBHA e o RBAC. Beleza? O RBHA antes da ANAC ser a ANAC, existia um órgão regulador que chamava DAC, Departamento da Aviação Civil. Quando esse órgão, que fazia a mesma função da ANAC, quando era o DAC despachava as suas ordens através dos RBHAs, Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica. Quando a ANAC chegou, lá pelos anos 2000 e pouco, a gente começou com os RBACs, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Como essa transição ela é muito complexa, o RBHA e o RBAC coexistiram, ou ainda coexistem, na verdade ainda coexistem, mas se você estiver assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, uns 5 anos, né, do momento que eu estou gravando, provavelmente eu vou ter que ter dito eles coexistiram, porque está acabando aos poucos os RBHAs. Mas é tão complexo que o RBHA e o RBAC coexistem. Então é o seguinte, quando virou a ANAC, DAC virou a ANAC, todos os RBHAs continuaram válidos. E aí a ANAC foi substituindo o RBHA e foi colocando os RBACs devagar. Exemplo, RBAC 61 ou RBHA 61. É aquele regulamento que fala das licenças, do que deve ser feito para emitir a licença de piloto, de mecânico, de comissário. Então o RBAC fala, na verdade o RBAC está falando da licença de pilotos. Então o RBAC 61. Então o 67, por exemplo, fala de tudo para o certificado médico aeronáutico de todos os tripulantes. Então todas as regras para o certificado médico aeronáutico estão lá no 67. Como é que foi isso? Quando a ANAC entrou, estava em vigor o RBHA 61, RBHA 67, RBAC 141, por exemplo, fala das homologações das escolas de aviação civil, né? Então, o que acontece? Cada RBAC tinha um número, RBHA tinha um número e tratava de um assunto. A ANAC foi pegando, manteve o assunto, manteve o número e só trocou o nome e fez algumas mudanças, né? Então, o RBHA, por exemplo,
141 para o RBAC 141 tem mudanças bastante significativas que fala, as escolas de aviação civil agora estão chamando de CIAC, né? Centro de Instrução de Aviação Civil, e não mais Escola de Aviação Civil. Então a gente já começa a ver algumas mudanças na troca. Então, como é que eles coexistiram então? As coisas ficaram aqui no RBHA, e à medida que a ANAC foi subindo os RBACs, esses RBHAs foram caindo, porém alguns ainda existem, tudo bem? A maior parte deles já está substituído, ou pelo menos os mais importantes já estão substituídos. Agora, ainda existem RBHAs, e aos poucos eles vão sumir. E aí, já, num futuro breve, a gente vai poder falar, os RBHAs e os RBACs coexistiram no passado. Mas hoje a gente ainda deve falar que eles coexistem, ok? Então, o RBHA ou o RBAC é quase a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que o RBHA são aqueles regulamentos que ainda não foram revistos pela ANAC, embora estão em vigor. Os RBACs são os regulamentos que já foram revistos pela ANAC e evidentemente estão em vigor porque são mais novos, ok? A ANAC, anos 2000, governo Lula, cria as agências, Agência Nacional da Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, etc. e tal, e é nessa criação, nesse ajuste de diversas coisas dos órgãos federais, é que surge a ANAC. Dada a complexidade, vou repetir, a ANAC manteve os regulamentos do DAC, órgão que ela veio para substituir, manteve os RBHAs e foi substituindo eles aos poucos. Existem vários. Então, exemplo de novo, RBAC 61 fala sobre a concessão de licença de pilotos, de diversos tipos de pilotos. O RBHA 61, quando a ANAC surgiu, ficou lá. A ANAC pegou aquele documento, reviu todo ele, fez uma série de coisinhas, mudanças ou não, e subiu um RBAC, revogando o RBHA. Então agora a gente só tem o RBHA 61. Porém, por exemplo, só temos o RBAC 61. O RBHA 67, que fala sobre os requisitos de saúde para tripulantes, ainda estava em vigor, até que a ANAC reviu e aí desceu o RBHA 67, revogou ele e publicou o RBAC 67 em substituição. Ok? Então os RBACs começaram dominando tudo, quando a ANAC entrou, foi subindo os RBACs e diminuindo os RBHAs. Beleza? Tranquilo? Só para você saber, então, que esses são os nossos regulamentos que a ANAC determina através dos RBACs, feitos por ela mesma, ou através dos RBHAs da época do DAC, porém mantidos e fiscalizados pela ANAC. Pessoal, vamos falar um pouquinho de aeronaves. O que são aeronaves? Você já sabe? Você acha que sabe, né? Mas você não sabe. Eu vou te falar por que você não sabe.